E é interessante porque eu acho que a realidade do Guilherme hoje é uma realidade muito parecida com boa parte aqui da audiência que se enquadra ali no perfil do nutricionista, que hoje não está nessa área da nutrição de consultório, atendendo ali o público de hipertrofia e emagrecimento. Nós temos muitos nutricionistas em outras áreas da nutrição, ali na parte de unidade de alimentação e nutrição, nutrição clínica, nutrição hospitalar, e temos nutricionistas que estão em áreas completamente diferentes, que era o caso do Guilherme. O Guilherme também tem uma história bem interessante, porque ele jogava videogame profissionalmente, ele já fez viagens, inclusive, jogando videogame profissionalmente. E, pô, tem muita história também aí para contar que a gente pode ver com mais calma. Só que hoje ele quer entrar no mercado da nutrição, ele já estava pretendendo isso. E aqui, com os nossos contatos diários, porque como a gente está morando bem próximo, a gente acaba treinando juntos. O Guilherme também sempre gostou de atividade física. Então a gente está muito próximo, muitas conversas sobre esse início de carreira. E a gente pensou, cara, eu pensei, né, especificamente, cara, isso aqui dá muito conteúdo. Essas conversas que nós estamos tendo aqui diariamente, certamente pode enriquecer muito os conteúdos da escola, porque eu vejo que as perguntas que você me faz são perguntas, né, que os seguidores da Escola de Nutrição Esportiva me fariam. Então, a gente vai ter essa oportunidade aqui de, ao vivo, né, tirar essas dúvidas e trazer essa questão da experiência inicial do Guilherme na carreira, voltado ali para o atendimento do público de hipertrofia e emagrecimento, na prática. Então, a gente vai, com base também nas pautas das aulas, a gente vai enriquecendo essa experiência, esse cenário. Paciente que tem um nível alto de atividade física, tem dificuldade para ganhar peso e não sente fome. A gente tem aqui um obstáculo, né? Porque o paciente ele precisa aumentar a ingestão de calorias. Esse é até um cenário menos típico, né? Geralmente no consultório a gente acaba atendendo mais o público de emagrecimento, e aí a estratégia que a gente vai seguir é justamente o contrário do que eu vou começar a apresentar aqui para vocês. Mas quando a gente pensa em hipertrofia, o paciente precisa de um superávit calórico, precisa consumir mais calorias do que ele gasta, e ele não tem apetite para isso, a escolha estratégica dos alimentos vai fazer total diferença. E aqui entra o conceito que eu já falo há bastante tempo com vocês, que eu acho também que é fundamental o nutricionista entender, que é o conceito de densidade calórica dos alimentos. Né? Quando a gente consegue concentrar mais carboidratos em um volume menor de alimentos para um paciente como esse, que não sente fome, né, a adesão ela fica muito melhor. Então, se, por exemplo, eu vou trabalhar com esse paciente ali uma fruta no café da manhã, vou dar preferência para frutas com maior densidade calórica. Vou dar preferência para um suco de frutas. Isso facilita muito o consumo desse paciente em relação à ingestão de carboidratos, em relação às calorias. Porque quando a gente compara ali quantidade de carboidratos por grama de um melão, né, e uma banana, a gente sabe que a banana tem muito mais carboidrato por grama do que o melão. Não estou dizendo que o melão seja ruim, que a banana seja ruim, nenhum dos dois. Mas escolher estrategicamente os alimentos para o seu paciente, isso com certeza melhora muito a adesão. E em casos como esse, a gente pode usar, inclusive, de estratégias, como, por exemplo, adicionar um doce de leite, um leite condensado. Para alguns pode ser uma surpresa, mas quando a gente precisa aumentar a ingestão de carboidratos do nosso paciente e ele não tem fome, o caminho intuitivo e que faz sentido é aumentar carboidratos através de alimentos, né, mais prazerosos com menor volume. Então, no caso do nosso paciente aqui, o que eu trabalho com ele? Doce de leite como sobremesa para ajudar a bater essa quantidade de carboidratos, suco de uva integral durante as refeições, hipercalórico, suplementação. Galera, dependendo do objetivo, a suplementação vai ajudar muito o seu paciente a bater a necessidade de macronutrientes. Então, ter esse raciocínio. Se o paciente precisa comer muito carboidrato e não tem fome, como que eu vou encaixar esse carboidrato de uma maneira estratégica para melhorar a adesão desse paciente? A gente pode também fazer o raciocínio inverso. Se é um paciente com objetivo de emagrecimento, né, que sente muita fome, mas precisa comer menos, como que eu vou trabalhar as calorias, a divisão de macronutrientes em alimentos que vão gerar mais saciedade? Aí, nesse sentido aqui, o melão é muito mais estratégico que a banana, né?
Mas esse conceito que eu trouxe também é uma estratégia. No caso aqui a gente está focando em hipertrofia, mas é uma estratégia em qualquer planejamento alimentar, né? Você ter essa noção, esse conhecimento sobre a densidade calórica dos alimentos. Né? A pasta de amendoim também, né, cara, é um alimento muito bom, né? Eu, particularmente, gosto bastante da pasta de amendoim, porque ela realmente tem muita caloria, uma quantidade pequena, né, de uma colher ali, você consegue ter uma quantidade de gorduras boas, então Sim. é um exemplo de alimento, né? Agora também uma coisa que eu parei para pensar aqui, cara, exatamente nesse caso do paciente que é bariátrico, né, tem que talvez ter algum tipo de cuidado em relação, porque ele já foi uma pessoa obesa, né? Uhum. Então, a gente não sabe, né? A gente tem que conhecer exatamente porque é por isso que é importante a anamnese, né? Por isso que é importante a gente conhecer, ter esse, até uma coisa que eu vi na formação, que é o questionário pré-consulta, né? Que você comentou também que existe, também é legal para você já adiantar algumas coisas ali da consulta, mas um tipo de compulsão, né? A gente não conhece. Vai que o paciente tem alguma compulsão específica com algum tipo de alimento, né? Porque ele realmente acaba sendo um caso mais diferente, né? Porque é uma pessoa que era um ex-obeso e agora quer ir para hipertrofia. Então, antigamente ele tinha hábitos de passar, com certeza, muito as suas calorias diárias, e agora ele meio que vai fazer isso novamente, mas de uma forma muito mais saudável, com ganho de massa muscular. Então, talvez, né, nesse caso específico, a gente tenha que ter esse tipo de cuidado, né? De talvez não apertar algum tipo de gatilho que ele tinha antigamente, né? Isso aí, obviamente, a gente vai conseguir entender conversando com ele, conhecendo ele melhor, né? Então, acho que é um ponto interessante, né, de se levantar, que provavelmente você teve esse cuidado de imaginar, só que ele acaba sendo realmente diferente, né? Por exemplo, eu mesmo, né? Eu sempre fui um pouco mais magro. Então, se eu fosse para o nutricionista agora, eu iria querer também ganho de massa muscular. Só que eu não tenho um histórico de ter peso alto. Então, para mim, tudo que você passasse em relação à densidade, eu ia colocar para dentro. Hipercalórico, já até comentei com você que eu uso um hipercalórico aqui, que eu faço mesmo em casa e também para o pessoal, né? Cara, Eu acho que você comentou comigo uma vez, entendeu? Você que a deu. receita caseira, né? Passa a receita caseira do hipercalórico que a gente fazia. Porque na faculdade, sem dinheiro, a gente fazia hipercalórico caseiro, Pô, né? Como é que é? essa dica aí eu peguei até hoje, cara. Até hoje eu faço esse hipercalórico caseiro. É hipercalórico que fica muito mais barato, né? Eu utilizo um pouco de whey protein, só que você pega ali uma quantidade pequena de whey, junta com o amendoim ralado, né? Aquele amendoim em pó, no caso. Coloca ali um pouco de aveia, que também é muito importante. Aí coloca um achocolatado. Se você for ver, é basicamente o que se tem no hipercalórico hoje que se vende. Você gasta menos dinheiro e tem um alimento ali que você sabe exatamente o que você está colocando. E você pode ter o controle das calorias muito mais fácil, né? Enquanto você estiver montando as suas doses. Então, é uma dica bem legal para o pessoal que pensa em ter esse ganho de massa muscular, que é uma pessoa um pouquinho mais magra, que está buscando isso, fazer um hipercalórico caseiro, caso esteja, né, talvez pensando, eu vou comprar um hipercalórico X, Y, mas não sei exatamente o que tem dentro, né? Porque os hipercalóricos, eles às vezes são um pouquinho obscuros, né, cara, em relação ao que eles contêm exatamente, né? Tá tudo ali descrito, né? Mas às vezes não é aquela composição ideal, né? Às vezes não tem o whey da mesma qualidade que você pode colocar, né? O whey de soro do leite ali isolado, você pode botar um whey isolado, você pode fazer da sua forma, é isso aí que eu quis dizer. Né? A gente não tem um padrão dos hipercalóricos. Né? Alguns hipercalóricos usam proteína da soja, que já não é tão benéfica, entendeu? Sim. Então, acho legal pensar por esse lado também, né? Um outro alimento também que eu pensei enquanto você estava comentando é o abacate, né, cara? O abacate é uma coisa também muito boa, né, cara? O suco de abacate tem muita caloria, muita gordura boa e você bebe tranquilamente, cara. Você dá uma golada ali, também muito bom para quem, por exemplo, tem esse problema de ingerir quantidades maiores de alimento, né? Então, acho que todo esse planejamento, né, acaba sendo muito complexo, né, cara? Parece que é simples, né, a vida do nutricionista de fazer a dieta, né? A pessoa acha que é uma coisa mais simples, mas quem faz o simples acaba não se destacando, né? Não se destaca, não tem uma consulta, que é a consulta que todo paciente merece, porque a gente, na verdade, aqui a gente está tentando o quê? A gente está tentando transformar o hábito de uma pessoa. A gente está tentando passar saúde para a pessoa. Isso é uma coisa muito importante. Muito importante. Muito importante. Às vezes a pessoa vai fazer a consulta com você, comigo, com qualquer nutricionista que seja, e a pessoa simplesmente muda um hábito que pode salvar a vida dela, cara. Ela poderia ali
dentro de 6 meses, por exemplo, ter algum tipo de complicação muito grande por conta da alimentação. Mas ela foi no nutricionista, o nutricionista mudou o pensamento dela, ela tem hábitos melhores, se reeducou e não vai ter mais esse problema. Isso com certeza já aconteceu milhares de vezes depois de atendimentos nutricionais. Então, a gente tem que valorizar muito, né, a nossa profissão e transmitir, né, também essa alegria de mudar, né, a vida das pessoas, né, cara? Porque isso aí é muito legal. É muito legal e muito bom, né? É muito... Pô, você sabe aí muito bem como é legal você ter esse sentimento, ter os feedbacks positivos dos pacientes, né? Cara, totalmente, cara. Você sente que você faz diferença. Eu vejo que muitos nutricionistas, eles se comparam com outros profissionais da área de saúde, só que eu enxergo hoje como um papel muito diferente. Porque, cara, o nutricionista não se limita ao alimento. Quando você trabalha, isso a gente até tocou na nossa live de hoje, quando você trabalha essa mudança do estilo de vida, por isso que eu gosto sempre de construir metas com os meus pacientes. Quando você coloca, por exemplo, uma meta desse paciente, beber mais água, né? Uma meta mínima, 2 litros por dia, 3 litros por dia, horas de sono, controle em relação às besteiras, refeições livres, como que a gente vai quantificar essa refeição livre aqui para você. A gente pode manter isso no nosso planejamento, óbvio, tem a importância social dessas refeições, mas como que a gente vai limitar isso? Então, a gente trabalha ali com toda uma questão de hábitos, né, que eu não vejo hoje outros profissionais fazendo. Quando a gente fala de médico, obviamente tem muitos médicos que trabalham de maneira responsável e estimulam isso nos pacientes, mas eu não vejo tanto esses profissionais sentando com o paciente para definir hábitos de vida, né, melhorias em relação aos hábitos de vida. E eu vejo também o nutricionista sentando nessa cadeira, essa responsabilidade por mudar hábitos de vida do paciente, seja em relação à alimentação, seja em relação à atividade física. Então, existe uma série de trabalhos que nós podemos fazer com o nosso paciente que vai muito além, né, da nossa prescrição. Um ponto interessante que você falou é em relação aos gatilhos do paciente que já foi obeso anteriormente e perdeu muito peso através da cirurgia bariátrica. Cara, é importante o paciente estar em contato com você. Se esse paciente ele está no seu consultório ali mensalmente, talvez não seja necessário mensalmente, mas pelo menos a cada 45 dias, a cada 2 meses, o que acontece? Nem sempre ele vai ter uma mudança expressiva na composição corporal, mas ali você tem uma oportunidade de começar a melhorar, focar em outros hábitos, né? Então, vou dar um exemplo aqui desse paciente. Às vezes o paciente ele não tem como que eu posso dizer, o ganho de massa muscular. A gente viu que quando o paciente ele é muito treinado, esse ganho de massa muscular ele não vai ser tão expressivo e num espaço de tempo de 1 mês. A gente viu que a projeção para humano é 1 quilo, 1,5 kg. Então, no espaço de um mês para o outro, a gente não vai ter tanto resultado em relação a isso. Muito pouco, né? Muito pouco. Mas a gente pode olhar para outros hábitos, outras melhorias que a gente pode inserir na vida desse paciente. E também é importante, até mesmo falando desse objetivo estético do paciente, que é ganhar massa muscular. Beleza, de um mês para o outro ele pode não ter ganhado muita massa muscular, mas será que ele ganhou muita gordura? Então, continuar acompanhando esse paciente, o paciente, por exemplo, que pode ter algum gatilho em relação à alimentação, ter essa maneira de mensurar a cada 40 dias, a cada 2 meses, se o paciente realmente está ganhando muita massa muscular, se ele está ganhando muita gordura. Então, por mais que o objetivo de hipertrofia, que é a nossa pauta aqui principal hoje, ele seja um objetivo que para um paciente treinado não acontece de maneira tão expressiva, em um curto espaço de tempo, a gordura, o ganho de gordura acontece. Eu gosto sempre de falar isso, que o nosso corpo ele não tem limite para estocar gordura. Limite na construção muscular a gente tem. A gente não vai ver um ser humano com 200 quilos de massa muscular, 250 quilos de massa muscular. Não existe. Mas de gordura, a gente não tem limite, metabolicamente falando. O ser humano ali, o indivíduo, ele vai morrer por conta de outras complicações de saúde provenientes do acúmulo dessa gordura. Mas o nosso corpo ele não tem limite em relação à síntese de gordura. Então, por mais que o paciente ele tenha um resultado pequeno de ganho de massa muscular de uma consulta para outra em 1 mês, será que esse paciente está ganhando muita gordura no processo? Porque a gente não quer isso. Se o paciente está ganhando 50% de gordura, 50% de massa muscular, essa proporção não está tão legal assim, entendeu? Então, monitorar
mensalmente se esse paciente está ganhando gordura, o quanto de gordura ele está ganhando, também é fundamental para você apertar o parafuso, talvez diminuir um pouquinho as calorias. O Guilherme deu vários exemplos aqui sobre alimentos ricos em gordura, que é uma maneira muito fácil da gente aumentar a prescrição de calorias do nosso paciente. Mas talvez a gente não queira aumentar a gordura, também é um ponto interessante, porque pasta de amendoim é muito estratégico para aumentar a gordura. Azeite também, abacate, mas se a gente quiser aumentar carboidrato, a gente vai para outro caminho, a gente vai para uma aveia, a gente vai para uma granola, entendeu? Então, Sim. trabalhar essa divisão de macronutrientes, olhando não só para as calorias, também é algo que faz muita diferença, né? Então, como o Guilherme falou, assim, a nutrição, galera, é mágica a parada ali. Além dos cálculos, como que a gente vai colocar isso na rotina do nosso paciente, na mesa do paciente, faz muita diferença, né?